Boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa. Hoje vamos refletir sobre propósito. Não apenas como uma meta, uma profissão ou um grande sonho. Propósito é aquilo que dá sentido à existência, orienta nossas escolhas e nos convida a viver além do piloto automático. Fique por aqui para refletir junto com a gente. Esse é o canal Escute Sua Essência, um espaço de reflexão sobre o ser humano de forma integral, corpo, alma e espírito. Eu sou Júlia Montenegro, psicóloga e sexóloga. E eu, Larissa Salles, psicoterapeuta gestaltista. O que a gente vai falar aqui é muito profundo e que às vezes, Júlia, muita gente não entende. Mas o ponto é, por que, Júlia, tantas pessoas, elas vêm conquistando sempre o que querem, mas no fundo, elas vivem um vazio existencial. As pessoas estão sempre, boa parte delas, focada em o que vai fazer, né? O que eu vou fazer, qual a profissão eu vou escolher, ou só focada no que fazer o tempo todo, produtividade, como também em ter. Eu preciso ter dinheiro, eu preciso... Pessoas linkadas mais ao sobreviver. Eu acho que perde um pouco da essência do viver aqui e agora. E sim na existência, né? É porque a pessoa ela só fica presa no ter, no sentido de ter dinheiro, de ter casa, de ter um carro, ter filhos, ter um marido, só presa no ter. E como a gente falou no nosso primeiro bate-papo, que é sobre o ser, as pessoas elas não estão se conectando ao ser, elas estão se conectando mais a esse ter. E a esse ter é onde peca, que entra nesse vazio existencial. Porque, como a Larissa falou, a gente conversou no primeiro episódio sobre o ser, a gente fez até uma pirâmide, sim, né, Larissa? A gente mostra como uma pirâmide que você tem uma essência do ser humano, que é o ser, por isso até a palavra que é bonita, ser humano. E depois aquilo que você faz para se tornar mais humano. E aquilo que você acaba conquistando, que é o ter. Então, hoje em dia, a pirâmide ela é invertida. As pessoas têm como base o ter, né, que é o que a Larissa está falando. As pessoas se preocupam muito em ter. E vende muito também esse ter, né? Tenha casa, tenha filhos, tenha um casamento. Eu acho que o capitalismo coloca neste lugar, as pessoas neste lugar. E a gente perde essa essência. A essência de quem a gente é e a essência das coisas em si, né? Para que serve o microfone, qual que é a essência dele, qual que é a finalidade dele. E nós, enquanto seres humanos, também temos uma finalidade. Tem um motivo pelo qual a gente está aqui. Porque nós estamos aqui e para quê? A Larissa gosta de fazer essa separação, né, Larissa? Do para quê. E não se perguntar só o porquê. É porque o porquê te remete a lá atrás, te deixando presa a um passado. E o para quê é no sentido assim, para que eu vou casar com essa pessoa? Para que eu vou ter esse carro? Para que eu vou escolher essa profissão? Para que eu vou trabalhar neste local? Então, assim... É no sentido de propósito, que o para quê é no sentido de como eu vou me servir, que é o que a pirâmide, como a gente fala na pirâmide, de ser, fazer e servir, e ter, que é a ponta. Se você sabe da sua essência, do seu ser, do que você é, qual a sua identidade, você vai entender que é a segunda camada no sentido de fazer e servir. Você servindo ao outro, ao próximo, você vai se encontrar melhor. E até vai ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor. E aí vai se conectar mais ao ter. De ter com qualidade. Não ter por ter. Mas como consequência daquilo que você... Mas com qualidade. Convenhamos, Júlia. Porque assim, se eu estou com o outro num sentido de ter algo, não vai ser com qualidade, vai ser com interesse. Ele não é genuíno. Ele é com troca de interesse. Um filósofo que eu trabalhei até no meu TCC, tanto na minha especialização de Gestalt, como também até na minha especialização de assessoria parlamentar, que eu também tenho um conhecimento na área da política e trabalhei muitos anos nisso, foi sobre Buber. Buber, ele é contemporâneo, mas é um filósofo que ele trata muito sobre isso, das relações eu e tu. Eu e isso, que é eu e a coisa, que isso ele trata como a coisa, e eu e tu, que é uma relação genuína. Eu estou aqui, uma relação genuína, junto com a Júlia, junto com você, fazendo essa troca. A gente trocando o nosso conhecimento e passando para você. Então, assim, Buber, ele aborda muito isso. E a relação eu-isso é quando tem algum interesse por trás que vai me agregar. Ou seja, eu não estou servindo, eu estou esperando algo do outro. Eu não estou nem servindo, eu estou esperando. Então, eu-isso é uma coisa, tá ali. E Buber trata muito sobre isso, dessa relação eu-tu e eu-isso. Eu achei fantástica a teoria dele.
E vem atrelada muito a muito esse ponto que a gente traz aqui, que é o servir. Então, assim, quando acho que você que falou pra mim uma vez, Júlia, passa para o pessoal como que é essa relação de servir de interesse, que você trouxe pra mim uma questão fantástica sobre network. Eu vou deixar a Júlia falar, porque é muito fantástico. De network, de mostrar o meu trabalho, querer estar naquele lugar. É assim, a gente pensa muito quando a gente fala, vamos se encontrar, vamos para aquela reunião que a gente tem que fazer um network, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. E quando você chega lá, você está preocupado em que as pessoas vão me servir. Será que vai estar alguém lá? Será que tem um político? Será que tem alguém que já tem uma fama, que tem algum status, que pode me servir? Que pode agregar algo para mim? Se você for com essa intenção, você está buscando algo para si, que a gente também já conversou um pouco do egoísmo, mas é diferente você fazer um network pensando assim, em que eu posso servir as pessoas? Então eu vou naquele ambiente, eu vou naquela conversa, eu vou naquele encontro com aquelas pessoas com a mentalidade de serviço. Então, quem que eu posso servir? Quem que vai estar naquele ambiente que eu posso oferecer quem eu sou? Tá vendo? Eu posso até oferecer o que eu faço, enquanto psicóloga, enquanto advogada. Mas é diferente em oferecer também, primeiramente, quem eu sou. Então eu vou para oferecer quem é a Júlia Montenegro. Então eu vejo ao meu redor em quem eu posso servir. É diferente de ir quem pode me servir. Então isso é um gesto de amor, né? E é diferente quando você tem essa ideia de network. As pessoas vão querendo ter dinheiro ou buscar alguém que tem fama ou alguém que tem status que pode me ajudar. E é diferente. Eu lembrei agora de um exemplo simples também, que eu trouxe um pouco para a Larissa, e se vocês imaginarem, usarem aí a imaginação, vocês vão até saber responder. Se você tá num casamento, tem um casamento acontecendo, e chega uma pessoa nesse casamento, e imaginem, tá, gente, a situação. Chega lá e tá com fome, essa pessoa tá com fome. Ela vai, se levanta e se serve. Coloca o prato dela, senta e se serve. As pessoas ao redor estão vendo que ela se levantou e foi se servir. É diferente de uma pessoa que chega nesse ambiente, observa, né, o ambiente primeiro e fala assim, vou servir as pessoas. Então ela se levanta, pega os petis, coloca no prato e coloca na mesa. Gente, vocês estão servidos. Depois que essa pessoa serve aos outros ao redor, ela vai e se serve. Vocês mesmos podem dizer pra mim, num network, depois de um simples, não é preciso falar do trabalho, não é preciso falar que essa pessoa é advogada ou falar do trabalho dela, do que ela faz, e nem é preciso falar do que ela tem. Mas ela mostrou nesse gesto quem ela é. Então eu garanto que quando precisar de um advogado e lembrar, fulano de tal era advogado, quem? Aquele que serviu todos na mesa primeiro. É mais fácil a pessoa lembrar dessa atitude do que lembrar da pessoa que se serviu. Não é verdade? Com certeza. Então a gente já fica, usando um processo de imaginação, a gente fala, com certeza, eu vou lembrar mais dessa pessoa. Então a forma de ser. E é uma forma genuína, que é o que eu acabei de falar, que a Júlia trouxe. Não é uma forma de interesse, porque ali a pessoa não teve troca nenhuma se servindo, ela tá no egocentrismo dela, servindo só o prato dela e tá tudo bem. E esse outro contraponto que a Júlia trouxe é no sentido de que eu primeiro servi as pessoas e depois eu me servi, no ato de servir, genuíno, de ajudar ao próximo, enfim, pode vir. E você vê que não precisa falar nem nada, é apenas um gesto, um comportamento, né? Algo comportamental que já demonstrou quem ela é, já demonstrou um ser, uma essência daquela pessoa. E isso a gente pode trazer para todas as áreas da nossa vida. Como que eu sou, então, enquanto profissional? Como eu sou também como marido? Como eu sou enquanto mãe, como eu sou enquanto filha, eu sou aquela pessoa que quero sempre me servir dos outros, ou as coisas me servem, ou eu estou servindo aos outros. Aí a gente busca a nossa essência, né? Quem eu sou naquele jeito, naquele gesto. E o que a gente mais, assim, pelo menos eu, Júlia, que eu mais encontro no consultório são as pessoas questionando o sentido da vida mesmo. Na questão, eu tenho um bom emprego, eu tô até com cara legal, tem algumas coisas que eu não gosto, mas tem algo que ainda eu não sou feliz. Se a pessoa não está com a felicidade dela, que a gente até trabalhou sobre a felicidade, ela tem que entender a essência dela. Porque a essência dela tá chamando ela para algo, só que ela não consegue entender. Por que a pessoa habitualmente não consegue entender? Porque ela precisa buscar, fazer o quê? Entender o seu propósito. Para ela
conseguir conectar a esse vazio existencial que a pessoa esteja sentindo ali. Agora é interessante também até que bom que tem esse vazio, né? No sentido de se eu tenho tudo e eu percebo que tenho dinheiro, casei, eu tenho a minha família, mas eu não sei o que que é. Tem algo que ainda falta. Há um vazio ainda dentro de mim. Então, primeiro quando eu falo que bom que você viu que as coisas daqui, as coisas da matéria, não preenchem esse vazio. Não. Então, primeiro a pessoa já chegou no lugar de não só entender, né, pela razão, mas ela já sente mesmo que a essência das coisas estão aqui, das coisas materiais. Mas existe algo maior que é o imaterial. Então, por mais que eu tenha filhos, existe algo tá no imaterial. São almas, né, que eu gestei. São almas que convivem comigo. Eu não tenho um marido, eu tenho uma parceria, eu tenho uma cumplicidade, eu tenho algo imaterial. Eu não tenho só o dinheiro e o trabalho. Eu tenho uma possibilidade de me tornar uma pessoa melhor servindo naquele trabalho. Então tem algo a mais. Se a pessoa está sentindo esse vazio, já é um bom sinal. Ela está num momento de pausa e vamos buscar agora a essência disso tudo? Vamos buscar o sentido para isso tudo? Agora, como que a gente acha esse sentido? Que as pessoas ficam perdidas, né? Tá, e qual o propósito então do meu trabalho? Eu tô lá, no fim das contas eu acordo, escovo os dentes, trabalho, almoço, durmo, pago as contas, pronto, e acabou. O que é isso? Né? E é tudo vazio, é tudo um ritual, todo dia, sempre a mesma coisa, né? Mas não é sempre a mesma coisa. Tá sendo a mesma coisa, tá sendo automático, porque você não entendeu o sentido disso, o propósito de você estar fazendo isso. Entender a essência das coisas, mas das coisas da sua alma. Porque muita gente, às vezes, vamos trazer aqui um exemplo claro, que é muito comum. O que mais vem tendo ultimamente são pessoas que não tiveram algo na infância, e aí elas pegam aquilo da existência, porque da infância é da sua existência, não da essência. Aí ela fala assim, eu não tive isso na infância. Aí quando ela chega na vida adulta, a pessoa consegue uma posição social, consegue um dinheiro, e aí ela compra. E ela vive aquilo como se fosse o seu propósito. E não é. Aquilo ali não é um propósito de você conseguir aquilo, é diferente. O objetivo de você alcançar aquilo é uma meta, mas não é um processo, um propósito. Nunca vai ser um propósito. Propósito é aquilo que você serve não a si, porque isso é egoísmo. Você conseguindo aquilo que você não teve na sua infância é um egocentrismo de algo que você deseja. O propósito é quando está para o outro, servindo ao outro. Você está falando assim, se eu não tive na minha infância, quando eu chegar na fase adulta, eu tiver dinheiro, eu posso comprar aquilo e eu vou colocar isso como meta. Como propósito. Como uma meta para chegar lá. Isso. Então, cheguei, então essa pessoa vai chegar, vai ter o dinheiro e vai comprar aquilo. Tá, e vai fazer sentido? Então, por isso que eu tô falando que não é propósito. Isso, porque aí não é... Você tem uma meta para comprar, e aí a gente volta naquele ter. Mas é que tá... o que ela estava buscando? Qual que foi o vazio? Aí a pergunta é, será que ela não foi a criança? Porque é diferente você ser criança, assim, porque você teve as coisas ou não teve coisas. Mas é diferente de você ter sido criança, que é o que a gente perde muito. Então você tá você tá na fase infantil e os pais acabam dando muitas coisas e perde a essência de ser criança. Então às vezes você passa por aquela fase sem ser. Aí entra na fase da adolescência e faz o que todo mundo faz o que a galera faz e acaba não acha também a sua essência de ser adolescente. Que é a parte até da afirmação da personalidade, a afirmação da identidade dela, né? É porque o que acontece? Na infância ela teve tudo, o pai deu tudo. Na adolescência, como é que ela vai ter? Ela vai ter outras formas de ter dentro daquele... assim, nos padrões da idade daquilo. Mas na afirmação da sua identidade, ela não vai encontrar. Porque não é com o pai que ela vai ter com outras pessoas. Mas como é que ela vai se relacionar com outras pessoas sendo que ela não aprendeu na infância? Então, mas percebe também que o que é guiado é o ter e o ser, e acaba que a pessoa não encontra a sua essência. Não encontrando a sua essência, ela não consegue achar o propósito da vida. Ela não consegue achar um sentido na vida. Ela simplesmente vai indo, de acordo com que... vai reagindo, né, ao mundo. E não acha esse sentido, esse propósito. É uma pena, porque a gente fica só no material. A gente não consegue buscar as coisas imateriais. Eu penso que essa essência está muito no imaterial, muito em algo além da matéria, do que aquilo é, né? É que cabe no que está na fé. A fé, ela não é visível, mas é algo que é sentido. E propósito é isso, é um sentido de um caminho.
E a fé é nisso, de você acreditar nesse propósito, acreditar nesse caminho e seguir esse caminho mesmo sem ver. Você não está vendo nada, mas você vai, você caminha. Esse é o sentido de propósito e em fé. Em fé, não estou falando de religião não, fé de acreditar em algo que você é capaz, do que tem para você cumprir aqui. E ser uma pessoa melhor a cada dia. A cada vez que você se doa, que você faz, como a gente fala do amor em ato de serviço, não é o sentimento, também não é algo meu, é que eu estou fazendo e estou servindo e vou amando. Então com isso eu vou achando onde está o propósito nisso tudo. O ponto que eu percebo, o ponto é, talvez muitos estejam questionando, mas como identificar esse propósito? Como achar o meu propósito? Eu acho que entra nisso que eu acabei de falar. É de você crer, ter fé naquilo que você não vê, mas você acredita que está fazendo o seu melhor diante de um propósito, de algo que você veio cumprir aqui. Porque se a gente entrar no caminho, eu acredito que a Larissa é boa em dar devolutiva, de ser conselhadora. Tá, eu vou aconselhar, vou ser uma boa aconselhadora. Mas além disso, o que eu posso ser? Como esposa, como mãe, como filha, como irmã. Qual é o meu propósito aqui? Eu acho que está de cuidar do outro, porque às vezes a gente fica tão focado no trabalho e esquece de casa. Mas eu estou olhando para os de casa também. Quando eu estou no meu momento da minha oração, quando eu oro para os de casa, eu estou orando pelos meus pacientes, eu também estou buscando pelos meus amigos, daquele que esteja precisando, porque a gente se encontrar com o outro é de você se preocupar com o outro, de ajudar. O ato de você ir lá fazer é uma coisa, mas o ato de, em pensamento, pedir algo para outra pessoa também é uma ajuda. Eu penso que ajuda muito a gente saber o nosso propósito e o sentido geral. Eu gosto muito de conversar, às vezes o paciente não pega muito, não está captando do que eu estou falando, quando eu falo dessa parte espiritual, que não é religião, é o noético mesmo da vida, o espiritual. Então a gente tem, quando a gente abre aqui e a gente fala o ser humano como corpo, alma e espírito, é porque tem um campo que até a psicologia traz, né? Tem o somático, psicossomático, tem o somático, que é o corpo, tem a psique, que a gente vai trabalhar das relações, da minha vida, minha vida desde que eu nasci, a relação com meu pai, enfim. Mas também tem um noético, tem algo espiritual, tem algo além. Então o propósito, ele tá nesse lugar, nesse noético, né, de algo além. Então eu gosto muito de linkar isso para quem não tá entendendo o que é essa parte espiritual. Eu gosto de trazer uma reflexão muito simples, que é o copo, né? Quando eu falo assim, tem uma finalidade. Todo ente, todo objeto, todas as coisas têm uma finalidade. Assim como o ser humano tem, assim como a sexualidade, eu trabalho com sexo, tem. Há uma finalidade pro sexo. Então por isso que eu falo, na sexualidade tem a dimensão do corpo, que a gente vai fazer o ato sexual, tem na alma, porque é uma troca de duas pessoas, é relacional, e tem a parte noética, tem a parte espiritual, que é a finalidade de um sexo, que é trazer um ser humano, que é a parte da procriação, que é a parte da união, ele nos une enquanto dois seres humanos, né? A parte reprodutora, como eu falo pra você, o sistema reprodutor depende do outro, pra você reproduzir depende do outro, pra você respirar você não depende de outra pessoa. Então tem uma finalidade. Então quando eu falo do copo, o copo tem uma finalidade, colocar água para eu beber. Mas o ser humano também tem uma finalidade. Eu acho que a gente perde um pouco o nosso propósito e fica perdido, porque a gente não entra nessa reflexão. O que é o ser humano e qual a finalidade dele. A gente está aqui para evoluir. O que é evoluir? A gente ser uma pessoa melhor a cada dia. Então é não perder de vista a finalidade enquanto ser humano, né? E para achar o propósito, Larissa, a vida te mostra o propósito. Porque eu estou falando em termos gerais. Quando eu estou falando todos os seres humanos têm um propósito de vida, a gente está aqui para ser melhor a cada dia, para amar o próximo como a mim mesmo, é geral. Mas e o meu propósito? E o propósito da Larissa? E o propósito da Maria? Que a vida é diferente, a minha vida é diferente da sua, que é diferente da pessoa que está nos ouvindo. Então como que eu sei qual que é o sentido da minha vida própria? Aí é que tá a pergunta, não é você perguntar para a sua vida. A sua vida já está te perguntando. Se você observar e aprender a ouvir a sua vida, ela te pergunta a todo momento. Todo momento. Agora qual resposta você vai dar. Que a gente conversou na responsabilidade. Tem uma conversa sobre responsabilidade que é responder. Então o que você responde à vida? Se vocês fizer uma reflexão, você que está nos ouvindo, e começar a refletir na sua vida,
em algum momento ela já deu uma pausa, né? Que você teve que parar um pouco a vida e ela te perguntou, e aí? O que você vai responder agora? E neste lugar, quando fala de resposta, e é incrível, quando você está numa situação que você quer esse caminho, e a resposta da vida, que a vida dá é essa, nesse sentido que a Júlia tá falando. Você está indo nesse caminho e nada dá certo. A vida já está te respondendo, mas você ainda insiste em ir nesse caminho. Para, é o que a Júlia fala, para. Analise o como você está conduzindo, que você vai entender que a vida já está te falando. Não é neste caminho, é neste aqui, ó. O propósito que é para você é aqui. Então, para um pouco, entenda o caminho, que tem hora, às vezes, quando acontece coisa na vida que nada anda, Júlia, não sei se você já passou por isso. Eu, pelo menos, já passei. Você fala assim, caramba, nada tá dando certo, eu faço isso, não dá. Cara, entenda, é o propósito. Não é nesse caminho. Aí você tem que parar, voltar. Tá, vou parar de insistir aqui e a vida aqui. te pergunta. Isso. Agora eu tô te mostrando uma outra coisa. O que você vai responder agora? Então, cabe você ter esse discernimento, né, que a gente falou de decisão, de escolhas, ter um discernimento, tá aqui, no aqui e agora, presente, para você dar essa resposta para a vida. Então a vida vai sempre perguntar para você, e aí, qual que é a sua resposta? Você tá no casamento, que os casais procuram a gente, né? E não vai dar, eu vou me separar, pausa. O que a vida tá te perguntando? Primeira pergunta é aqui mesmo, você vai ficar? E aí a primeira pergunta que eu faço pro casal, por que fazer terapia? Por que não desistir? Por que não se separar? E eles me respondem, a gente quer continuar, a gente tem filho, Eles dão a resposta, eu falei, gente, vocês já estão respondendo. Agora, como continuar dando essa resposta de que vamos nos manter unidos, juntos? Não vamos nos separar. Ok. Então, partindo daí, vamos ajustar, que é o que a terapia faz. Ajustar comportamentos, vamos fazer as melhores escolhas, mas você já está respondendo. Até o ato de procurar a gente já é um caminho, para ajudar uma escolha. Mas foi um momento que a vida perguntou. E aí, vocês vão responder o quê? Vão separar? Vão continuar do mesmo jeito? Ou vão mudar? Ou vão ser diferentes? Que quando a gente começa a terapia do casal, a gente vê que quando termina é um outro casamento. Mas por que um outro casamento? Porque são outras pessoas. Elas mudaram, elas amadureceram durante o processo de terapia. Então, é bonito também isso, quando fala assim, nossa, eu tô com crise existencial, eu não sei o sentido da minha vida. Então a vida tá te dando uma pausa, uma oportunidade para você falar aonde tá esse vazio. Em que lugar? Em que lugar tá esse vazio? Como é que eu posso preencher esse vazio? E começar a fazer a leitura da vida, escutar mais a vida, ela tá sempre perguntando pra gente. E cabe a gente responder de forma reflexiva, no sentido de que essa escolha que eu tô tendo, este caminho, não tá sendo adequado, porque a vida tá me falando o tempo todo para não ir neste caminho. E como que eu vou responder? Refletindo sobre as contingências do que a vida está falando e fazer o quê? Uma outra escolha. Porque a cada escolha que a gente faz, ela tá dando um caminho para um propósito. Agora, será que essa escolha deste caminho está de acordo com o que está dentro da nossa essência, de fato? Por isso que a gente tem que parar, refletir, entender o que está acontecendo para fazer a escolha mais adequada diante do propósito que está na nossa essência. Porque senão vai ser mais uma escolha perdida e você vai fazer um outro caminho que vai insistir e não vai chegar. Mas fazer de uma forma profunda, não de uma forma superficial, somente no ter. Porque às vezes no ter, ele é raso. Ele é raso. Se você fazer a reflexão profunda no ser, ele vai ser mais profundo. A reflexão vai ser mais profunda. É porque também a gente só acha esse sentido da vida, esse propósito no ser. O ter não vai te mostrar, não vai te levar. Vai ficar tudo muito superficial. Não vai levar. Você só acha nesse ser. Que pra quem é cristão, a pergunta é, quando a gente fala assim, o que você tem que escutar mais a voz de Deus. Você tem que ouvir o que Deus quer pra sua vida, né? É isso que no meio cristão é falado. É a mesma coisa. Então, Deus está te perguntando. Então, como que você vai responder? Ele nos ama, basta você responder e aceitar esse amor. Que é o primeiro passo. E para quem não é cristão, nesse sentido da vida, a vida está sempre te perguntando. Mas no fim das contas, é sempre essa questão noética, essa questão que a gente está chamando de espiritual. Porque tem algo a mais do ter e fazer. Está acima. É ir atrás desse sentido. Agora, o triste todo ser humano busca. A gente também teve uma conversa de felicidade, que tem a ver com isso. É aí que você encontra a felicidade, quando você começa a ver sentido em tudo aquilo que você faz. Das suas escolhas vão ser pautadas no sentido, num propósito, e não aleatórias, né? O que a gente quer pontuar aqui, deixar bem esclarecido, que quando a vida está te perguntando e você cabe a responder de uma forma, de uma escolha reflexiva, o primeiro passo é o quê? Amar.
de você amar o próximo como a ti mesmo. E segundo, é o quê? De servir. É o que a gente sempre falou desde o primeiro bate-papo. De servir ao outro, ao próximo, que consequentemente você vai se encontrar no pertencimento, na sua essência do seu ser. E para aprofundar mais no seu ser, é quando a gente começa a responder esse chamado. O que seria esse responder esse chamado? Que é o propósito, que a gente chama para fechar. Um grande exemplo, Júlia, que eu vejo na Bíblia, tem várias histórias incríveis, incríveis de propósito. Eu acho que um dos mais incríveis, eu vejo o Davi. Davi, ele foi ungido, só que ele teve todo um trabalhar dele, para ele poder chegar de fato a ser rei. Ele foi ungido, ele esperou, voltou a cuidar das ovelhas, e aí de fato, de todo um processo que ele foi perseguido, ele conseguiu dar pausa no tempo dele, esperar o momento certo para ele assumir e ser um grande rei. É um propósito e ter sabedoria disso, de saber o momento certo e de fazer as coisas. Um outro grande exemplo... E o momento de Deus. Exato. Ele foi escolhido por Deus, então ele esperou o momento dele, não o nosso. Não, é o que a gente fala muito no dia a dia, né? É no tempo dele, no tempo de Deus e não no meu. É porque a gente, assim, o cristão, ele trabalha muito assim. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Tem uma diferença entre vontade permissiva e da vontade de Deus. Nós temos as nossas vontades, que é a vontade permissiva. E tem a vontade de Deus, que é o propósito dele para a nossa vida. O ponto é, será que a nossa vontade permissiva está casando com a vontade de Deus? Mas para a gente conectar a isso, tem que buscar e acreditar em algo que não é palpável, que não é matéria. É algo da fé, é algo transcendental. Que cada um busque da sua forma, não existe uma forma correta, mas cada um tem seu processo. Agora, um outro exemplo que eu acho assim incrível, que eu acho que foi um divisor de águas também para mim, quanto mais eu me aprofundo na palavra e eu entendo, é a história de Jesus. Jesus tem uma história de vida de 33 anos, mas ele não usou os 33 anos para mostrar o seu trabalho e a sua missão e o seu propósito aqui na Terra, na matéria. Ele usou só 3 anos na vida dele. E 3 anos intensos. E foram anos que não foram jogados fora, não, foram anos de preparação. E assim, foram anos de preparação, para chegar naquele momento que o Pai, no tempo do Pai, no tempo de Deus, para ele mostrar e vir com a missão dele, para realizar o seu propósito. E tanto é, Júlia, que os 3 anos foram tão intensos e que essa experiência do que ele deixou para todos nós repercute até hoje. Até hoje. E vai repercutir. Basta buscar, basta entender, basta aprofundar, que a pessoa vai conectar a entender este propósito. É seu propósito. É esse buscar. Porque não é só Davi, Jesus, todos nós. Sim. Então todos nós nascemos e temos um propósito. Todo mundo tem um sentido para a vida. Basta você aprender, ouvir a sua vida. A sua vida está sempre te perguntando. Escutar a sua essência, saber quem você é. E você vai descobrir qual que é o sentido da sua vida. Qual o sentido de estar nesse trabalho. Qual o sentido de ser a mulher, de ser o marido dessa pessoa, de estar com aquela pessoa ao lado. Qual o sentido de ser pai, de ser mãe. Qual o sentido de tudo, de todas as áreas da sua vida. Então todo mundo tem algo grandioso sim a fazer. Porque quando a pessoa fala de grandiosidade, acha que tem que ser algo, nossa, para mudar o mundo e tudo. Não, basta... Não, e até mesmo quando eu falo de criança, basta você ser pai e mãe o melhor possível. Vocês vão perceber que para aquele filho é tudo, é grandioso. Né? O pai é o herói, o pai é tudo, é grandioso. Tudo é triste quando você vê a separação assim, do casal e que tem filhos. Porque não pensa nisso, né? É uma destruição assim de uma vidinha. Que tá vendo o pilar da vida deles meio que se desfazendo para a criança. Sim. Né? Isso é triste, que fica focado naquilo que eles estão buscando para eles. Mas tem que ser o bem comum a todos, né? Na política também, isso, enfim. Mas é ter essa noção de propósito, que todo mundo tem o seu. Então, como que eu acho? Busca quem você é, seja firme na sua essência de ser humano, ser uma pessoa melhor a cada dia, em todas as áreas da sua vida,
e escuta a sua vida. Ela tá te perguntando O tempo todo. o tempo inteiro. Então é você saber responder. E ela tá esperando você responder. E para quem é cristão, Deus tá te perguntando. E ele espera a sua resposta. Como um bom pai, porque ele já ama todo mundo. Só basta você corresponder. Basta Ele você ama, corresponder. e ele ama incondicionalmente, Júlia. E é aquilo que a gente até falou no bate-papo da escolha. Basta você abrir o seu coração. Porque ele tá ali, esperando. Sempre tá ali. Então, e ser quem ele tá pedindo para você ser, já é algo grandioso. Então não fiquem buscando também o ter coisas grandiosas, ou fazer coisas grandiosas aqui na Terra. O fato de você estar aqui e ser quem você é, já é muito grandioso. Já é algo grandioso. Muito grandioso. Porque vai ter um trabalho aqui, vai deixar um legado aqui, vai deixar algo que fez sentido. E aí é onde entra aquele ponto que você até comentou, acho que tem um episódio que a gente falou sobre morte. E na escolha também, nós falamos pontualmente sobre a morte. No sentido, né, Júlia, assim, para você entender o ponto de que sentido você fez na vida, é você perguntar, não é o que a Júlia teve, o que a Júlia fez? No exercício quando a gente pensa na morte. É o exercício, isso é muito bom, é uma ferramenta até terapêutica, de você se perguntar, imaginar o seu enterro, imaginar as pessoas que foram para lá. Se você morre hoje, quem vai aparecer? Quem vai estar lá no seu velório? E essas pessoas estão falando o que sobre você? Quem você é? As pessoas não vão dizer o que você teve, se você foi dona de uma empresa, se você foi rica. Isso pouco importa. Mas com certeza as pessoas estão falando de quem você foi. Então a pergunta é quem você foi? Quem você está sendo hoje? Quem você quer ser amanhã? É isso que vai ficar. É a sua essência. É a essência. É a sua essência. Então talvez o propósito nunca tenha sido sobre fazer algo grandioso, mas viver com sentido. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não guarda só para você. Curte, compartilha e segue o canal para continuar recebendo conteúdos que amadurecem e fortalecem você. Aqui toda semana tem uma conversa com temas riquíssimos que vai te edificar de alguma forma. A gente até trouxe hoje, praticamente pontuamos muitas conversas anteriores que vão ajudar vocês também a entenderem o sentido da vida de vocês. Então confira as outras conversas, a gente tem certeza que todos os bate-papos vão ajudar a vocês encontrarem o sentido da vida. Porque escutar a sua essência também é uma escolha. Até a próxima conversa. Até mais. Tchau.